para quem quiser. Mas, em todo caso, estou usando a mesma reunião que o João, a mesma equipe que o João. Então, se ele configurou para ser assim, vamos deixar assim por um tempo. Agora, o que eu queria saber é se está aparecendo aí a minha tela compartilhada, se vocês conseguem ver a minha Sim, tela. Sim. E não tá, não tem, porque aqui para mim está aparecendo um negócio do Teams cobrindo a reunião. Para vocês não tá, não? não. De qualquer modo, eu vou minimizar isso daqui. Se alguém for entrar na reunião, eu, eu vai apitar e eu vou escutar. Para eu ter a visibilidade da minha tela também, eu acho que é mais interessante. Está aparecendo aí, né? Sim, Obrigado aí, Sim. obrigado pela confirmação. Bom, a ideia nossa aí, porque eu conversei, que eu combinei com o João e com o Leonardo, né? Seria a gente fazer 8 encontros aqui, né? E falar de algumas técnicas de caracterização. Não vou ficar passando o programa, não, porque eu acho que isso daí acaba sendo maçante, a gente acaba não vendo o que é, mas saibam que ele foi definido com o que vocês fazem lá na empresa. Eu estava observando lá ontem, inclusive, a aula eu preparei tem muito tempo, mas eu estava observando as fichas técnicas das fitas de arquear, dos filmes que vocês fazem, tem um nome lá que é para enrolar embalagens, né? De tudo que você que tem a ver ali com a empresa foi escolhido. Na verdade, eu não participei da escolha, foi mais o João Leonardo que escolheram, mas eles me passaram as técnicas de caracterização que seriam mais interessantes para vocês. E a gente começou com propriedades mecânicas. Foi a primeira que eles sugeriram, eu acho que é a mais simples delas. E não vou mentir também, não. Foi a aula que eu mais dei aqui no Cefet, aqui no meu campus, aqui na minha unidade, onde eu fico, que é em Nepomuceno. Porque aqui, ao contrário de Belo Horizonte, a gente não tem o curso de engenharia de materiais. Então, eu ministro essa disciplina, não exatamente essa disciplina, mas a disciplina que tem a ver com materiais, que a gente chama de tecnologia dos materiais, eu ministro para mecatrônica. E ela não é uma disciplina de polímeros. Pensando nisso também, eu iniciei essa aula, eu separei ela em duas partes. Uma parte mais geral, né, que eu vou comentar sobre propriedades mecânicas e ensaio de tração, da mesma maneira que eu falo aqui no Cefet, para o curso técnico. Por quê? Porque eu não sei o quão plural é a turma. Eu ainda estou conhecendo vocês. Então, eu vou ministrar da mesma maneira. Quem já tem algum conhecimento, não ligue muito, que eu estou falando uma linguagem muito simplificada na primeira parte, mas não vai ser assim a aula toda, não. Não vai ser assim a aula como um todo, tá? É, eu vou estar aprofundando mais na segunda parte. Na segunda parte, eu vou comentar, afunilar esse mesmo assunto para a área de polímeros. Então, como eu disse, né, eu não conheço a turma. Então, para quem nunca viu nada, para quem o ensaio de tração é uma novidade total, eu acho que vale a pena a gente começar do começo. E, como eu disse, vou dar muito simplificado, da mesma forma que eu ministro essa disciplina aqui no técnico, e depois a gente afunila e mergulha nas propriedades mecânicas, no ensaio de tração e que tipo de informação ele pode nos dar em relação aos polímeros. Então vamos começar. Olha só, o ensaio de tração consiste de uma máquina similar a essa aqui. Consiste não, né? É feito em uma máquina similar a essa aqui. Claro que isso é um desenho esquemático, é o desenho que eu faço no quadro. Eu tentei ser fiel, eu gosto muito de dar aula no quadro aqui no Cefet, porque o meu público é muito jovem, né? E a aula em slide acaba ficando maçante para eles. E eu creio mais do que pela quantidade de informação. Quando a gente vai dar uma aula em slide, a gente consegue concentrar muito mais a informação em menos tempo e em menos espaço também. No quadro, isso não é permitido. Então, o ritmo da aula é mais devagar e com o perfil do meu público daqui, eu sinto que acaba rendendo mais, né? Eu vou mostrar uma foto e um vídeo também de como é essa máquina. Ela tem uma estrutura por trás disso, onde isso fica, mas esses elementos que eu vou estar apresentando aqui são os responsáveis pelo funcionamento dela. Então, nesse meio aqui fica o que a gente chama de amostra, que é a peça de polímero em si. No caso de vocês, não são todos vocês, mas no caso de quem é da empresa, né, seria, por exemplo, uma fita de arquear, que eu estava lendo na ficha técnica que você precisa aí saber a resistência mecânica dela. E eu vi que é medido diretamente a força que é feita. Nós vamos comentar, nós vamos começar falando assim. Então imagina que agora eu preciso ver a minha própria cara falando, porque eu quero saber como é que isso vai soar para vocês. Imagina que esse pedaço de papel aqui é a amostra que eu vou testar. Imagina que eu tenho um equipamento onde eu tenho uma garra que prende ela assim e que prende ela assim.
como se fosse a minha mão mesmo. Eu vou mostrar no vídeo, mas antes eu quero demonstrar isso aqui. Então aí você vai esticar esse corpo de prova. Reparem que só no modelo aqui que eu fiz, tem aqui, ocorre o contrário também, reparem que somente a garra de cima é que vai se mover. Quando eu dou essa aula em sala de aula, inclusive, eu venho aqui com canetão, ó, e coloco, eles estão começando a ver física também, porque eu dou essa aula para o primeiro ano do ensino médio técnico, né? Aí eu falo, ó, tem uma velocidade que puxa aqui para cima, eu ponho uma flechinha aqui. Às vezes a professora de física ainda nem falou em vetor, mas eu tô pondo isso aqui para dar ideia para o aluno de ensino médio que tem um movimento. Esse travessão se movimenta, esse fica fixo, a garra segura a amostra. Claro que no desenho que eu fiz aqui é um pouco diferente do que eu faço no quadro, mas é como se tivesse aqui, ela prende, ó, ela abre e fecha de modo a prender a amostra. Claro que essa amostra aqui está de frente para ficar ilustrativo, né? Eu teria que desenhar ela de lado, mas ela ficaria só um risquinho verde, não seria tão visual. O desenho é esquemático, tá? A ideia é que ela está segurando uma em cima, uma embaixo, que nem a minha mão aqui, e a de baixo está puxando para cima, a de cima, perdão, está puxando para cima, enquanto a de baixo está tentando segurar, tá? Então, um travessão que se move, outro que fica fixo, de modo a esticar essa amostra. Os travessões sustentam as garras e as garras prendem a amostra na tentativa de esticá-la. Conforme eu tento esticar a amostra, né? Vou pegar uma outra cor aqui para ficar um pouco diferente. Conforme eu tento esticar a amostra, existe uma resistência do material. Quer dizer, eu estou fazendo no meu material uma força nesse sentido, com as garras, e o material está me respondendo com uma força igual, né? E oposta, no sentido contrário, de modo a não ceder. Claro que com o tempo de ensaio, o material acaba cedendo. Mas só para vocês entenderem, para alguns de vocês isso não vai ser muita novidade, como eu falei, mas estou começando do começo, para que seja acessível para todos. Acoplado a essa máquina tem uma célula de carga que mede força. Acho que mais alguém pediu para entrar na reunião aí. Que mede, essa célula de carga mede força. Então, no lugar errado aqui. Essa célula de carga mede força. Então, o que nós vamos ter, o que nós vamos medir nesse equipamento é a força com a qual o material está resistindo. Como o ensaio é feito lentamente, a gente pode admitir que ele é matematicamente igual, a força com a qual o material está resistindo a ser esticado é matematicamente igual à força com a qual a máquina está esticando ele. Então, para ficar mais fácil, vamos imaginar que a célula de carga que está aqui em cima, em algum lugar acoplada na máquina, está medindo a força que eu faço para esticar o material. E o movimento da garra, o próprio movimento desse travessão móvel aqui de cima, está me dizendo o tanto que a minha amostra esticou. Porque se ela não quebrou ainda e as garras se afastaram, né, é porque houve aí, perdão da palavra incorreta, mas só para dar força de expressão, é porque houve um esticamento, tá? Se as garras se moveram e o material não quebrou e nem escapou nem daqui, é porque ocorreu aí o esticar do material. E o que a máquina mede é justamente isso. Eu falo para os meus alunos, eu dou exemplos bem simples, tá? Supõe aí, às vezes eu ponho 10 centímetros, 20 centímetros, mas a gente sabe que não é bem assim. Supõe que esticou 0,1 milímetro. Na primeira vez que eu puxei, o material foi esticado 0,1 milímetro. E a célula de carga acusou uma força aí, vamos dizer, de 20 newtons. Isso te dá o primeiro ponto do seu gráfico do ensaio de tração. Ao esticar 0,1 milímetro a minha amostra, foi necessário uma força de 20 newtons. Vamos supor que seja o tanto que estica em milímetros, tá? Eu não queria perder esse raciocínio, mas eu também não posso deixar de autorizar as pessoas. Então, gente, vamos supor que para esticar 0,1 milímetro foi necessária uma força de 20 newtons. Eu continuo esticando a minha amostra. Vamos supor que eu chegue aí em 0,02 milímetros. E para isso, vamos supor que tenha sido necessária aí uma força de 40 newtons. E por aí vai, tá? Inicialmente, eu não sei se alguém está mais atento aí, inicialmente temos uma relação proporcional. O que eu quero dizer com isso? Dobrei o tanto que esticou, para isso foi necessário dobrar a força também. Não vou dizer que isso acontece para todos os materiais, porque sinceramente eu não sei, mas acontece para a maioria, tá? O início desse ensaio costuma ser proporcional, costuma existir uma proporcionalidade entre a força necessária para esticar e o tanto que o material de fato foi esticado. Então, basicamente isso. O equipamento consiste de duas garras que tentam esticar a minha amostra e é medido, ao mesmo tempo que é medido a força necessária para esticar, é medido o tanto que realmente esticou. Cada vez que isso é medido várias vezes do lado durante o ensaio, gera-se um ponto, tá?
Então, 20 newtons de força, esticou 0,01 nesse meu exemplo. Quando eu ponho 40 newtons de força, estica 0,02. E esses pontos, essa sequência de pontos, me gera um gráfico. O desenho desse gráfico, até que a amostra quebra. Geralmente o gráfico é obtido até que a amostra quebra, tá? Eu fiz 2 pontos aí, é como eu comento com meus alunos do técnico, mas quando você faz esse ensaio na prática, eu sei porque eu fiz no mestrado, a gente utiliza em torno de 10 mil, 20 mil pontos, tá? Você não precisa nem ligar os pontos quando o ensaio acaba, porque um já é tão pertinho do outro que você já tem mais ou menos aí o formato do seu ensaio de tração. E a primeira vez que eu assisti essa aula, né, quando eu fazia engenharia de materiais não física, cara, eu achei isso daí uma baita de uma idiotice, né? Porque eu não entendi, tá? Porque eu olhei e falei assim, mas que eu vou pôr o material na máquina para quebrar? Qual que é a vantagem disso daí? Né? A vantagem, para quem já sabe, para quem já está por dentro, está falando, nossa, esse professor acho que é meio xarope das ideias, né? Porque como que ele não sabe a vantagem? Quando eu era aluno, eu não sabia. Eu não entendi essa ideia, mas a ideia é comparar, né? Essa força necessária para esticar versus o tanto que de fato esticou vai ser diferente de um material para o outro. E é isso que vai nos permitir a previsão de uma série de propriedades que são importantes para a caracterização e para o entendimento aí, né, dos materiais. Acho que entrou mais gente ainda, né? Para o entendimento aí dos materiais, tá? Então, quer dizer, pôr na máquina para quebrar parece, para quem vê pela primeira vez, uma coisa tonta, porque é isso que essa máquina faz, caso não tenha ficado claro, tá? Essas garras esticam o material, uma fixa e outra móvel, até que ele quebre. E durante esse processo, de novo, peço desculpas aí, licença poética, durante esse processo de esticamento, tá? É medido o tanto que efetivamente esticou e a força que foi necessária. Você fazer isso por um único material parece besta mesmo, mas quando você faz para vários, você tem uma comparação muito boa. E mesmo para um só não é besta, porque se você faz isso daí, você já tem uma previsão de como o seu material vai ser resistente ou não na aplicação. Como no caso de vocês, por exemplo, uma fita de esticar. É necessário saber se ela vai resistir justamente, né? Tem outro nome lá, a fita que vocês utilizam para amarrar embalagens, né? Mas agora me fugiu o nome, tanto eu falar esticar, ficou esticar na minha cabeça. Lógico que o esticar é um termo informal, tá? Que eu uso com os meus alunos do técnico, mas como eu falei, eu ia começar do começo aqui. Na verdade, o que se faz é um gráfico de força pelo alongamento ou pela deformação axial, ou seja, deformação aí ao longo de um eixo da sua amostra, do seu material, tá? Mas traduzindo uma linguagem mais didática, aí a força que é necessária para esticar um dado material versus o tanto que esticou com aquela força. Se eu fiz 20 newtons, esticou um pouquinho. Se eu faço o dobro, estica um pouquinho mais. E isso começa, como eu falei, começa sendo proporcional, igual eu falei, dobrei aqui, vai dobrar ali, depois esse comportamento se modifica. É importante lembrar também, pessoal, que na maioria dos casos não é feito diretamente um gráfico de força versus o tanto que estica, tá? É feito sim um gráfico de tensão versus deformação. E nós vamos estudar aí o que seriam, como que é a cara desse gráfico para diversas classes de materiais. Diversas não. Primeiro eu vou começar com o exemplo de metais, depois a gente já vai para o polímero, que é o que interessa para vocês. Mas, no geral, utiliza-se a razão força sobre área, que é definido mecanicamente aí como tensão. A tensão mecânica é a força sobre área. Tá aqui a área inicial, porque o corpo de prova, ou seja, o material que você vai pôr lá, ele vai ser esticado. Então a área do meio dele tende a diminuir. Mas para efeitos práticos, a gente usa só a área do começo. Vou mostrar outros desenhos que essa ideia vai ficar mais clara. Eu não vou gastar tempo com isso agora não, tá? Como a força geralmente é dada em Newton, e a área em metro quadrado, claro que não é diretamente assim, mas seriam as unidades fundamentais disso daqui, né? A tensão sai numa unidade que a gente chama de Pascal. Força dividido por área diretamente, Newton por metro quadrado. Só que se eu colocar direto em Pascal, os números ficam muito grandes. Fica 1 milhão de Pascal, 1 bilhão de Pascal. Então é muito usual a gente usar o megapascal, que 1 megapascal é equivalente a 10 a sexta ou 1 milhão de Pascal, tá? E o gigapascal. 1 gigapascal é igual a 10 elevado a nona, ou 1 bilhão de Pascal, tá?
Para quem não lembra aí da matemática, ou é de outra área, né? Quando eu ponho esse 6 aqui, significa que é 1 acompanhado de 6 zeros. Quando eu ponho 9, mesma ideia, 1 acompanhado de 9 zeros, né? 1 milhão e 1 bilhão. Acho que alguém comentou comigo aí que a maioria da pessoa que faz o curso é do financeiro da empresa, então vocês conhecem número muito melhor que eu, né? Mas caso tenha alguém aí que não esteja tão familiarizado, não custa comentar, né? Lembrando aí que a ideia de Newton por metro quadrado é mais ou menos a força de. Agora, nossa, porque eu não quero falar besteira, não. É mais ou menos a força de 100 gramas em 1 metro quadrado. Em um quadrado de 1 metro por 1 metro, tá? Claro que quanto menor essa área, menos força você precisa concentrar para chegar nesse 1 pascal, tá? Mas 1 pascal de tensão seria 100 gramas, ou seja, 0,1 quilo, para virar 1 newton, isso mesmo, em 1 metro quadrado, um quadrado de lado, 1 metro por 1 metro por 1 metro, tá? Então, 100 gramas aí distribuídas, sendo feitas num quadrado. Quer dizer, você pode pegar 100 gramas de qualquer coisa e colocar bem espalhadinho numa mesa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que vai fazer um efeito de força semelhante a você esticar um material de área muito menor e fazer uma dada força que vai fazer o mesmo 1 pascal lá. Mas claro que para chegar no nível de fratura dos materiais, né, você precisa fazer valores próximos aí a 1 mega, que é 1 milhão de pascal, e 1 giga, que é 1 bilhão de pascal, tá? Mas, enfim, chamamos de tensão a força distribuída em uma dada área. E por que a gente faz isso? Imagina você tá pegando, vamos pensar um material que fratura aí facilmente, mas também não facilmente, sei lá. Imagina você, um exemplo que eu dou também muito para os meus alunos, um anel de lata, que é feito de alumínio. Ele tem mais ou menos essa cara aqui, ó. O anel de lata tem mais ou menos essa cara aqui, ó. É um dedo dentro do outro ao contrário. Quando a gente fratura ele, a gente fica nheque, nheque, nheque nele até fraturar, né? Ele fratura nesses dois lugares que eu estou pintando aqui e aqui, tá? Tudo bem que você tem que fazer o nheque, 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 nheque para quebrar o alumínio, aí seria flexão, fadiga e não exatamente a tração. Mas se você tentar fazer o mesmo nheque-nheque com uma barra de alumínio que tenha, sei lá, o diâmetro dessa caneca aqui, você não vai conseguir quebrar ela só fazendo o nheque-nheque do anel de lata. O que ocorre é justamente essa ideia. Claro que a gente estou falando de um regime de fadiga, por flexão, mas se você tiver a mesma ideia, o mesmo raciocínio intuitivo, se aplica quando você tem um taruguinho de alumínio de 10 centímetros de diâmetro e um outro bem maior, por exemplo, de 30, 40 centímetros de diâmetro. Este segundo aqui, nele, é necessário ser feito muito mais força para quebrar. Por quê? Porque ele tem maior área, a força precisa se distribuir nessa área para quebrar, enquanto o outro, uma quantidade menor de força, se distribui nessa área, quebrando com mais facilidade. Como que a gente normaliza isso? A gente divide a força aplicada pela área. Aqui, uma quantidade menor de força se distribui mais facilmente nessa área, a tensão será maior, mesmo com vamos dizer assim, uma força igual, F aqui e F aqui, né? Aqui ela vai estar distribuída numa área menor, então ela vai causar mais tensão. Uma força igual nesse outro vai estar distribuída numa área menor, então ela vai causar menos tensão. Então, deixa eu só abrir a janela aqui, tá muito calor. É justo hoje, como estava frio até semana passada aqui, e hoje esquentou, né? Então, quer dizer, você tem aí a mesma força distribuída numa área menor vai gerar tensões menores. Por isso que esse tarugão mais grosso acaba sendo mais resistente. E por isso que a gente tem que normalizar pela área, dividir a força pela área inicial, de modo que a gente tem um único valor, né? Quebrar um fio fino de alumínio é muito mais fácil em termos de força do que um fio grosso, mais grosso, né? Do que um cilindro grosso de alumínio. Só que quando eu distribuo essa força na área, a tensão necessária para quebrar o grosso, a tensão necessária para quebrar o fino é a mesma. Pode parecer que não falando assim, mas você utiliza uma força menor em um, quando divide pela área pequena desse da esquerda aqui, dá um valor X de tensão. Quando você pega a força grande e divide pela área grande, dá o mesmo valor X de tensão. Estou dizendo o valor necessário para fraturar, tá? A ideia pode parecer abstrato, mas assim, para quem não é de exatas, né, quem não é da área técnica ou da área de engenharia, mas garanto para vocês que é assim. Já a deformação tem a ver com o tanto que estica, sim. Veja que ΔL eu chamei aqui de variação de comprimento, ou seja, é o comprimento final menos o comprimento inicial. O ΔL é a variação de comprimento. Vamos imaginar o seguinte, fiz o grafiquinho aqui, mas vou rabiscar aqui mesmo para dar meu exemplo. Imagina que uma amostra tenha inicialmente 20 centímetros de comprimento, tá? Para ser utilizado ali para quebrar.
E aí, depois que eu fiz o ensaio, ela foi para 22. Qual que é a variação de comprimento? A variação de comprimento é diretamente esses 2 centímetros que aumentou. A gente não faz essa conta matematicamente, eu falo isso para os meus alunos. A gente não faz 22 menos 20, porque aqui a conta é fácil. Eu olho para os números e sei que aumentou 2. Mas e se ele foi de 37 para 49? Aí não é tão direto o tanto que aumentou, né? Eu sempre dou esse exemplo em sala. Só que a gente não simplesmente pega a variação de comprimento, o tanto que aumentou diretamente daqui para cá, que foi 2 centímetros. A gente não pega e fala a deformação é 2 centímetros. A gente divide essa variação pelos 20 centímetros iniciais. Então, nesse caso desse exemplo, a deformação seria a variação de comprimento, ou seja, os 2 centímetros que efetivamente aumentou, dividido pelos 20 centímetros iniciais, que dá 0,1, tá? É como se a gente fizesse, é como não, a gente está fazendo a porcentagem de aumento. Aqui a gente está fazendo a porcentagem de esticamento, vamos dizer assim, entre aspas, de novo, licença poética para usar o português incorreto, mas para a aula ficar aí, considero eu que mais didática. Então você não vai simplesmente falar, ah, esticou 2 centímetros. A ideia de deformação não é essa, é você pegar e dividir o tanto que efetivamente esticou pelo comprimento inicial. Aí você tem 0,1, que é uma porcentagem que aumentou. E 0,1 é diretamente a porcentagem, tá? Parte pelo todo. Aí ensina-se muitas vezes na escola que fala, não, aí depois você tem que multiplicar pelo 100%. Não, não precisa. Sabe por quê? Olha aqui para mim, aproveitando aí para explicar também um pouquinho de matemática. Quem já sabe, me desculpa, tá? Me desculpa não, tem um pouco de paciência para ajudar quem não sabe. O que significa esse símbolo de porcentagem? Ele significa diretamente isso aqui, ó, sobre 100. Então, percebam que eu estou escrevendo dos dois lados a mesma coisa. O azul é o azul, o amarelo é o amarelo. Então, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. O que está em azul é o 10, o que está em amarelo é igual, tá? Caso vocês não tenham visto isso. Porque eu, quando eu era aluno, eu não fui ensinado assim. Eu vi isso em outras aulas de matemática que eu assisto de curioso na internet, tá? Meus professores falavam, porcentagem é a parte pelo todo, depois multiplica pelo 100%. E eu não entendia o que eu estava fazendo. Eu simplesmente decorava o conceito e ia embora. Agora, olha, presta atenção no que eu tô falando. Isso que tá em amarelo é exatamente a mesma coisa que isso que tá em amarelo aqui. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Alguém vai falar assim, não, eu já sabia isso aí. Tudo bem, mas faz parte disso aqui, então eu acho que vale a pena comentar. Se você fizer essa conta, seja na calculadora ou na mão, sabe o que isso vai virar? Exatamente o 0,1 que a gente obteve ali. Então a deformação, durante muito tempo, eu dei aula falando assim, ó, ainda mais para aluno muito novo, gente, eu falava, ó, gente, é como se fosse uma porcentagem, só que em vez de ser de 0 a 100, é de 0 a 1. Não, 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 não. É uma porcentagem. A deformação que a gente considera aqui é a porcentagem do tanto que de fato esticou, porque eu estou dividindo parte pelo todo. Parte pelo todo já é a porcentagem. Aqui, ó, 10 sobre 100. Ah, mas e se o todo for outro, não foi 100? Tudo bem, a fração montada vai ser outra coisa, mas depois se você fizer a conta vai dar o mesmo 0,1. 0,1 não é como se fosse 10%, ele é 10%, tá? Essa parte eu aprendi com os meus professores, mas essa parte do símbolo eu acho que fica aí mais visual, tá? Quem entrou agora, tô dando aula de porcentagem não, tá? Foi só um comentário para as definições formais de tensão e deformação, como é usual, como geralmente vocês vão encontrar em um handbook, porque acaba ficando mais normalizado para amostras de diferentes tamanhos, dividir a força necessária para esticar, né, no ensaio de tração. Quem chegou depois eu estava falando isso aí, então assista lá o começo da aula, que acho que vai ser, para quem nunca viu, vai ser esclarecedor. Se você já viu, então nem precisa assistir lá o começo, né? Foi só a introdução da introdução mesmo. A gente acaba normalizando força sobre área e falando de tensão porque ela se encaixa, vai dar o mesmo valor para amostras grandes e amostras pequenas. E a porcentagem de deformação também. Você sabe que aquele corpo de prova, no caso do exemplo que eu dei, vai aumentar 10%. Se ele medir 20, ele vai aumentar 10% de 20, você faz a conta. Se ele medir 1 milhão, é ridículo isso que eu estou falando, mas só para dar para entender, só fazer 20% de 1 milhão e vai saber o tanto que ele esticou. É claro que quando você entra numa área técnica, numa coisa mais prática, né? Aí talvez não seja, você não vai usar essa coisa formal, mas isso vocês podem encontrar pela frente, então achei que valia a pena comentar, né? Porque é como está nos livros e é como está no handbook, caso você precise aí de uma informação mais precisa, tá? E aí, pessoal, aí é o seguinte, perdi aqui um pouco o fio da meada, porque eu estou nesse abre e fecha a janela, peço desculpas aí para vocês, tá? Então, quer dizer, eu vi
nas fichas de vocês, os materiais que vocês utilizam, que muitas vezes a resistência ali a uma fita de arquear que é esticada ali, eu tinha esquecido o nome agora há pouco, para fechar uma embalagem que vocês produzem aí, é medido diretamente em Newton. Por quê? Porque vocês já têm as especificações de área. Vocês não estão comparando um material com o outro. Vocês já têm a área da fita de vocês, da seção da fita ali de vocês. Então fica mais prático medir diretamente a força, tá? Então, assim, às vezes, para você é uma bobeira dividir pela área, mas caso você precise mudar o material da sua fita, o que você vai encontrar no handbook é a força dividida pela área, tá legal? Então, vistas duas coisas aí, o que a máquina faz, ela estica, né? Para quem chegou atrasado, um repeteco aí rápido, ela estica o material e ela mede tanto a força necessária para esticar, quanto tanto que efetivamente foi esticado. E ela faz um gráfico disso. Mas não é diretamente assim no geral. Claro que tem exceções, né? Como eu falei, o exemplo de aplicação de vocês lá da fita de arquear, né? Mas no geral não é a força que é colocada aqui no eixo Y, é a força sobre a área da seção transversal da minha amostra, ou seja, se a minha amostra tiver um formato cilíndrico, que nem esse que eu desenho aqui, é a área desse círculo, é a área desse círculo. Então aqui será força sobre área, e aqui não será diretamente o tanto que estica em milímetros, por exemplo, e sim a porcentagem que foi esticada. Seriam aí não 20 newtons, mas 20 megapascal, isso aqui 1% de, perdão de novo pelo eu português, esticamento. 40 em megapascal seria e 2% de esticamento, e assim vai. Para um primeiro momento, eu acho mais fácil falar força versus o tanto que estica. Depois eu explico que, na verdade, é força sobre área, e depois eu falo que é a porcentagem que foi esticada, ou seja, o tanto que esticou a variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial. Isso só em termos aí de definição. Já vamos ver um vídeo desse ensaio acontecendo na prática. Eu peguei uma curva típica aí, né? Tô falando curva, para quem não é de exatos, quando a gente fala em curva, meus alunos do ensino médio dão risada disso, porque tem uma parte aqui que é reto, mas curva é o termo que a gente dá para qualquer gráfico na área de ciências exatas, tá? Para alguns de vocês, estou chovendo molhado, eu sei, mas peço que vocês tenham paciência aí para a gente chegar num lugar comum aí para todo mundo. Essa é uma curva típica que eu fiz à mão, tá? Para materiais metálicos, é uma curva teórica, tanto que ela não tem números. Aqui eu falo para meus alunos, ó, num exercício prático isso vai ter números, isso vai ter números. E aí você vai ter que saber identificar esses números aí, tá? E aí eu gosto de fazer assim com eles, porque como eu falo, eu gosto de dar aula no quadro. Então se eu ficar só mostrando vídeo, só mostrando slide, o negócio vai para o público muito jovem não é bom. Então eu vou fazendo isso que eu vou fazer agora à mão, tanto que eu fiz à mão aqui, mas eu animei para não ficar desenhando com vocês a noite inteira. Repara, esse retângulozinho, ele não é o meu corpo de prova como um todo. Ele é um pedacinho do meu corpo de prova que eu utilizo para prender na máquina. O corpo de prova, ele tem um formato que tem mais essa cara aqui assim, ó. Ele tem essa cara aqui assim. Eu estou tracejando o que não me interessa e deixando vivo somente o retângulozinho que eu simplifiquei aqui. É o meio dele, tá? A gente chama daqui aqui, ó, de comprimento útil da minha amostra, porque é essa área que vai ser considerada, desse cilindrinho como um todo aqui. Essa parte maior, que daqui a pouco nós vamos ver um vídeo, vamos ver algumas imagens aí, essa parte maior e essa são feitas para encaixar na garra. O que é considerado comprimento útil, depois eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês, eu escrevo aqui no cantinho comprimento útil, tá? Mas veja que eu não estou desenhando nem o comprimento útil inteiro, eu só estou desenhando esse meinho, porque senão fica muita rabisqueira no gráfico. Perceba que o início de um gráfico de tensão deformação, a força, ou a força pela área, tensão, tá? Ela aumenta muito. Ó, é uma parte reta, e para a maioria dos materiais esse começo é uma reta mesmo, nós já vamos discutir melhor isso aí. Ela aumenta bastante e não aumenta nada a deformação. Tanto que desse trecho do ensaio, que eu tô lá puxando, o equipamento tá medindo a força, ao mesmo tempo medindo tanto que estica, eu marco no eixo X tanto que estica, a força no eixo Y, e o cruzamento dos dois, né, o encontro aí do ponto que me dá cada ponto desse gráfico até que forma esse desenho, ligando os pontos, né? Falei no começo da aula que no ensaio real nem precisa ligar os pontos, são tantos que eles já estão pertinho que já formam o desenho, mas para ficar fácil de entender, entenda. Um ponto aqui foi produzido por uma força versus o tanto que ela conseguiu esticar do material. Uma força versus o tanto que ela conseguiu esticar do material. Uma força, e depois eu ligo esses pontos, tá? A força, na verdade, o valor dela é dividido pela área. E o tanto que esticou é a porcentagem que esticou. Então daqui para cá eu pus o mesmo desenho. Ctrl C, Ctrl V. Na mão, como eu faço na mão, no quadro, né? Dá um trabalho tentar fazer igual aqui. Aí você erra um pouquinho o tamanho, o aluno fala, mas tá um pouco
menor, mas enfim. Aqui eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, porque é quase imperceptível a mudança que faz nesse início, nessa parte reta aqui que sobe, que faz força, faz força, faz força e quase não estica. Aqui é como se o material cedesse, ó. Repare que dessa parte para cá a força quase não aumenta e a deformação aumenta muito. A parte curva, eu falo para meus alunos assim, a parte curva do gráfico, né? A parte arredondada do gráfico, vamos dizer assim, muita deformação e quase não faz força, como se o material cedesse. A parte reta é o contrário. Ele está segurando muita força e ele quase não deforma. Aqui, ó, eu já faço mais fino. Perceba que, de novo, é só o meio. Esse meio aqui, esse quadradinho, esse retângulozinho, esticou e ficou com esse formato. Para os metais, para os polímeros, a gente vai discutir o que é diferente, tá? Mas só para começar do básico, do genérico mesmo. Esse máximo, depois que passa dele, o meio afina. Cuidado, isso não é o desenho do corpo de prova como um todo, tá? O que eu quis dizer ali é que esse meio aqui afina, ó. Isso aqui vai ficar mais fino. Por quê? Porque o corpo de prova já foi esticadão. Ele já fez isso aqui, ó. Ele já fez isso aqui, desenhando aí rapidamente. Ele já fez isso aqui, tá? A parte de prender na garra tá aqui. A parte de prender na garra tá aqui. Isso aqui que eu desenhei aqui seria, de fato, esse meio, tá? E o finalzinho, claro, esse xizinho significa que ele quebrou. Na prática, espera só um minuto, gente, que tem alguma coisa aqui apitando que não... Ah, deve ser o próprio chat. Na prática, pessoal, esse xizinho aqui é uma queda abrupta na tensão. Se quebrou, a força que estava sendo feita, que a célula de carga está medindo para esticar o material, estica, 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 né? Se quebrou, é marcado zero. E a gente põe esse xizinho. Tem aluno meu que pensa que isso aqui é ponto válido, isso aqui é ponto válido, isso aqui é ponto válido. Não. Ó, o meio do X aqui é o último ponto. O xizinho marca a quebra ou o fim do ensaio. Eu acho que alguém falou comigo no chat, foi isso? Eu escutei um negócio apitar. Não, ainda tô relembrando como que mexe no Teams, gente. Alguém que escreveu no chat consegue falar? Não, não foi aqui não, né? Acho que depois eu corto essa parte aí do vídeo. Enfim, pessoal, tem um grupo lá que eu entrei para ver se eu aprendi uns negócios de investimento. Os caras estão falando umas coisas lá, mas eu não estou botando muita fé, não. Enfim, aí então eu ainda não, né, não fiz nada nesse sentido. Isso aqui ficou em cima do desenho, tudo bem. Pronto. Aí eu Professor, coloquei... se você quiser Oi? depois, a gente pode mandar para você alguns vídeos da fábrica, que a gente faz muito ensaio, né? A gente faz Aham, isso o tempo todo, né? A gente o aham. tempo todo coloca um dinamômetro, rompe fita, vê alongamento, vê carga de ruptura, gera esses gráficos todos. A gente pode mandar alguns vídeos, alguns ensaios Pô, disso, e show como é de que bola. funciona. Você tem material aí também, tá? Então vocês já conhecem bem. Não, mas é bom porque Maravilha. você está colocando uma parte teórica que é muito importante para a gente, até para entender um pouco a análise do gráfico, análise de Que cálculo. bom. Porque eu vou Tá somando aprofundar muito. mais nesse sentido. Tá Que somando muito. bom, coisa boa. Beleza. O pessoal, então, obrigado pelo retorno, viu? Eu coloquei uma foto aqui da máquina para finalmente a gente dar uma ideia um pouco menor e ficar menos, vamos dizer assim, no blá 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 de desenho, né? A minha orientadora do mestrado e do doutorado, ela costumava falar: não põe muito desenho, não, que parece desenho animado, põe a foto do equipamento. Mas eu gosto de fazer assim, porque o desenho me ajuda a raciocinar de uma maneira mais limpa. Né, tentar imaginar o que está acontecendo ajuda no meu raciocínio. Para quem, como não gostava da minha orientadora, né, eu pus a máquina aqui para não ficar só no blá 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 teórico. Veja aí, ó, travesso ou travessão móvel, né, travesso ou travessão que ele chamou de inferior, eu chamo de fixo. Esse aqui desloca até lá em cima, aqui ele pôs até mais um travessão, tá vendo? A célula de carga geralmente está acoplada nessa garra aqui, aqui estão as garras e a amostra fica aqui no meio. O próximo slide aí é um vídeo que está no próprio YouTube, né? Talvez se eu botar esse vídeo no YouTube, talvez seja bom cortar isso aqui também, porque pode dar os direitos autorais, né? Mas eu achei que na aula era importante mostrar aí para vocês, tá? Não sei se o som vai aparecer, mas o importante é a imagem. Veja aí, ó. Aí você vai conseguir ver bem aqui o corpo de prova esticando. Repara nessa parte aqui de cima que ela é um pouco mais grossa. Mesma coisa acontece na garra de baixo. E esse é o encaixe aqui, o comprimento útil
É entre as partes mais grossas quando você vê um corpo de prova que nem esse. Esse já está na fase de estricção ou empescoçamento, que ela fica mais fina no meio, depois que passa do máximo da curva ali, como eu mostrei no meu desenho. Se você observar aqui, isso aqui é propaganda do YouTube, tá vendo? A de baixo encaixa mais grosso também. Conforme vai esticando, tem um gráfico aqui que vai sendo feito, força em quilonewton versus tanto que esticou, que geralmente a gente converte, como eu falei ali, para força sobre área, para padronizar, e para porcentagem desse tanto que esticou para padronizar também. Mas quando você já sabe, você já está fazendo um ensaio, como vocês falaram, voltado para um produto, aí o importante é você saber a força que é de fato mais prático para aquele caso específico, né? A tensão é para você generalizar para outros casos aí. Ah lá. Veja aí a amostra de polímero. A de metal ela é cilíndrica, a de polímero assim ela é chatinha no geral. Vocês fazem com as fitas lá de vocês, tal, mas se você quiser estiver produzindo um material novo, tem inclusive a norma técnica da geometria disso daqui, tá vendo? Aqui ele tá já empescoçando essa amostra de polímero. E o gráfico vai sendo, não sei se vocês viram ali, construindo ponto a ponto conforme vai esticando. Aqui acho que não vai aparecer. Olha lá. Olha lá. E aí o gráfico já vai sendo formado aqui do lado, conforme a medida força versus o tanto que estica. Olha lá. Tá fazendo a mesma fórmula ali que eu apresentei, né? Esse gráfico aqui já vai formando conforme vai esticando, né? Depois vocês pegam esse link aí também e dão uma olhada nesse vídeo, tá? Eu peguei um curtinho só para demonstrar. Perceba aí, ó, no meu... Aqui ele tá voltando o vídeo. Perceba aí no meu próprio desenho, olha só, esse aqui, isso aqui que eu queria mostrar, que ocorre de fato o que a gente chama de estricção ou empescoçamento, porque forma um pescoço, né? Fica mais fino no meio, e lembra que é esse meinho aqui, não é o mais fino já do corpo de prova que é mais grosso em cima, mais grosso embaixo, o próprio meio aqui afina, né? Depois do máximo do gráfico é que acontece para os metais. Repito, eu não vou mentir, também estou falando para os metais porque eu já tinha essa aula pronta, foi a aula que eu mais dei no Cefet aqui no meu campus, então eu falei, eu acho que vai sair legal, ainda mais no primeiro encontro, que a gente tem que ganhar a turma, né? Vou repetir ela, mas também porque é o caso geral. É o que está, se você ler aqui neste livro aqui, né, que é para polímeros, é uma introdução, mas ao mesmo tempo tem alguns conceitos aprofundados e é um livro muito bom, ele vai explicar exatamente esses conceitos dessa mesma maneira. Então eu acho que a curva para metais ela é mais ilustrativa porque ela aparece em outros livros também. E depois a gente puxa o mesmo conhecimento para polímeros. Eu achei que assim ficaria mais fácil, tá? Então, olha só, tem algumas propriedades, como eu falei. Primeira vez que eu vi essa aula, eu falei, que coisa mais besta, né? Você põe o negócio, pega o material e põe na máquina para quebrar, né? Qual que é o sentido disso? E o sentido é obter algumas propriedades aí. Tá vendo? Repito, essa é uma curva típica de metais. Algumas propriedades são muito visuais. Por exemplo, a tensão de ruptura. Acho que alguém falou aí que faz esse teste, né? E é feito aí na prática por vocês. A tensão de ruptura é simplesmente onde o gráfico, a tensão cai abruptamente, né? Se a célula de carga não acusa mais força nenhuma, é porque a garra está se movendo, a travessão móvel está se movendo livremente. Então quer dizer que a amostra ou escapou ou quebrou. A gente espera que ela tenha quebrado, porque aí o ensaio funcionou e a gente vai conseguir efetivamente tirar algum resultado. O ponto de máximo também é o que a gente chama de LRT, ou limite de resistência à tração, tá? Uma das técnicas para você obter esse limite, né? Vou fazer aqui pequenininho, é pela reta tangente. Eu estava explicando, né, para os meus alunos a ideia de reta tangente, relembrando aí da matemática. Geralmente no ensino médio e fundamental a gente faz só para circunferência. Quando você tem uma reta que atravessa a circunferência, ou seja, corta ela em dois pontos, a gente chama de secante. Agora, se a gente estivesse aproximando essa reta nessa direção aqui, ó, antes de cortar em dois pontos, ela estaria num lugar que é até difícil de desenhar, né? Mas que ela estaria somente encostando em um único ponto. Ó, o PowerPoint nem deixa, porque eu estou aproximando. Imagina, aqui ela está aqui, não está cortando em nenhum ponto, ela encosta em um único ponto, ela passa um pouquinho mais, passa a cortar em dois, né? Um pouquinho mais, ela já estaria cortando em dois aqui em cima. Essa reta é a reta tangente. Uma maneira boa de obter o LRT é pegar uma régua e fazer a reta tangente. Aí é uma técnica aí para você conseguir achar com um pouco mais de precisão esse ponto mais alto aí, tá?
Em vez de você simplesmente achar no olho, se você, claro que software hoje já faz isso automaticamente, mas se eu faço, estou falando como eu falo para meus alunos, né? Eu gosto de pôr eles para fazer no papel, claro que não com 10 mil pontos, mas com 7, 8 pontos, fazendo isso aqui na mão, porque eles são muito jovens, se não faz na mão, acaba não ficando muito aí na cabeça. E finalmente o ponto P, que a gente chama de limite de proporcionalidade. Então, tensão de ruptura, o nome é bem sugestivo, é o valor da tensão no momento que quebrou. LRT, limite de resistência à tração, que eu escrevi LTR, né? Ai, que loucura, agora que eu vi. LRT é o limite de resistência à tração, né? Ou seja, é a máxima tração que foi atingida, o que significa que a gente pode dizer que é a resistência do material, tá? Então, LRT. E o ponto P, que é o limite de proporcionalidade. Eu comentei com vocês, quem estava aí desde o começo, tá até no primeiro slide, eu falei, ó, no início é proporcional. Se você dobra a tensão que foi feita, a força que foi feita, vai dobrar o tanto que esticou. Depois essa proporcionalidade acaba. Matematicamente, a maneira que você vê se uma coisa é proporcional a outra é uma reta que passa pela origem. Repare que pelo menos aqui no desenho teórico, né? Até o ponto P, dá até para você ver onde eu fiz um desenho com a própria reta do PowerPoint e onde eu fiz o outro à mão com a mesa digitalizadora que eu estou usando aqui, né? O ponto P, perceba, claro que num gráfico real vai ter que ser, isso é mais no olho, tá? Porque a divisão não é tão nítida quanto um feito para dar de exemplo, né? Mas é o limite de proporcionalidade, onde acaba a parte reta. Porque é só na parte reta que vale a proporção entre tensão e deformação, que nós vamos discutir um pouco melhor daqui a pouco também, tá? Então, veja que essa parte aqui é uma reta que passa pela origem, ou seja, pelo cruzamento do eixo em pé com o eixo deitado. Então, os valores dela, você pode ter certeza que existe uma proporcionalidade. Você pode achar por regra de 3, igual a gente fez ali. De 20 foi para 40. Então, de 0,01 foi para quanto? 20 para 40 dobrou. Então, 0,01 para dobrar também tem que ir para 0,02. Isso só vale para a parte reta, depois não vale. Pode até coincidir em um ponto ou outro, mas aqui seria uma outra lei de formação, vamos dizer assim, uma outra relação matemática em tensão e deformação, que muitas vezes não dá nem para obter uma lei aqui. Mas aqui, para a maioria dos materiais, é uma reta. Até onde está reto, a gente chama de limite de proporcionalidade. Saiu da parte reta, não temos mais o limite de proporcionalidade. Então, estão os nomes que eu falei aqui, para que depois eu compartilhe essa apresentação com vocês e vocês tenham aí os nomes corretos, tá? Ainda bem que eu corrigi a tempo, porque eu tinha escrito LTR, não é LRT. Limite de resistência à tração é o que tecnicamente é mais correto a gente chamar da resistência do material, é o maior valor obtido aí durante o ensaio. O limite de proporcionalidade até onde o gráfico é uma reta e a tensão de ruptura é o ponto final, tá? Outra coisa que é muito importante, vocês vão ouvir em algumas fontes, que essa, na verdade, é a resistência do material, que para projeto é esse valor que é considerado, tá? Vou dar um exemplo igual do Enal, depois a gente afunila para a área de vocês. Mas você vai construir uma ponte, tá? A gente vai ver daqui a pouco que a deformação aqui na parte curva, ela é permanente. E na parte reta, ela é reversível. Então, se eu fiz esse valor de tensão aqui, por exemplo, que me atingiu essa deformação aqui, se eu tirar a tensão, ela é reversível, ela volta. Nós vamos discutir isso melhor no próximo encontro, que é sobre DMTA. Eu não sei se eu vou acabar tudo que eu pretendo falar de tração hoje, o que é bom, porque tem algumas técnicas de caracterização HDT, temperatura de amolecimento VICAT, MFI, que elas são muito curtas. Então, eu vou esgotar o tema de tração, que é uma parte que eu sei bastante, eu vou esgotar o tema de DMTA, que é uma parte que eu estudei bastante quando o João e o Leonardo me propuseram esse curso, né? Porque eu tinha algumas dúvidas de DMTA e eu fiquei muito feliz porque eu consegui tirar elas estudando para esse curso. Então, esperem, não percam a aula de DMTA, que é a que eu estou aí preparando com mais carinho. Então, assim, não que as outras não estejam, mas eu acho que tem assuntos que a gente consegue esgotar em termos de teoria e outros vão ser mais comentários rápidos mesmo, né? Então, por isso que eu não estou preocupado em terminar ou não hoje. Então, o ponto é esse. Então, você chegou até essa tensão, ele deformou um pouquinho, até então essa deformação é reversível. Você chegou até essa outra aqui, ele deformou um pouquinho maior, diferença pequena, mas chegou. Na prática, essa reta azul aqui, ela é muito mais em pé, tá? Só que se eu desenhar ela colada no eixo em pé ali, vocês não vão conseguir enxergar e não vai ser uma boa apresentação, né?
Mas enfim, até aqui é reversível. Quando passa desse ponto, ela se torna irreversível. Então, o que eu falo para os meus alunos, você vai projetar uma ponte e você vai considerar o limite de carga como sendo isso aqui, ó, o LRT, o ponto mais alto que você sabe que o seu material aguenta, aqui ele já deformou, que a gente chama plasticamente, já teve deformação irreversível. Não faz sentido você usar esse material, esse valor como referência para projeto. Faria sentido usar, por exemplo, o limite de proporcionalidade, que até onde é reto, e a gente vai discutir isso melhor daqui a pouco, você sabe que a deformação é elástica. Só que existe um ponto ainda mais preciso. Tem deformações que são elásticas e que estão aqui um pouquinho na parte curva, ou que pelo menos estão numa zona de transição entre elástica e plástica. E geralmente esse que é o valor de referência. Se você puder usar o limite de proporcionalidade, use, que é melhor. Mas caso você precise de um pouquinho mais de tolerância, tem um outro valor que é muito usual. Tá? A gente viu agora há pouco uma curva típica de metais e ela tem aí aquele formato que é assim, ó, como se fosse o dente de um bicho ou um eletrocardiograma de coração. Nessa aqui já está dado, onde essa região que muda da parte elástica para a parte plástica. Você pode obter diretamente ou nesse pico, ou nessa parte aqui, ó, onde a tensão quase fica constante e oscila em torno de um dado valor. A gente já tem essa transição entre deformação recuperável e deformação permanente. Estou dizendo, aquele outro modelo de gráfico que eu mostrei anteriormente, tem o dentinho do bicho, já está dado, ó, aqui e aqui você já tem. Agora, nesse estilo de gráfico aqui, né, que você tem ali o ponto P mais bem definido e depois começa a ficar tudo curvo, você tem uma gambiarra, mas é uma gambiarra que tem fundamento científico e técnico, tá? Você vai pegar o valor aqui de 0,002, ou seja, seria 0,2%, 0,002, e vai marcar, fazer um pontinho nele. Eu falo isso se você for fazer a lápis, tá? Se você for fazer no software, deve ter aproximações mais interessantes. Você vai fazer uma reta paralela à parte reta do gráfico. Eu não sei se existe um outro lugar que se faz isso. Para mim, esse é o único lugar que você vai ver isso na sua vida. Pelo menos na minha vida foi o único lugar que eu vi. Você vai fazer uma reta, em vez de ser paralela a um dos dois eixos, você vai fazer ela paralela ao gráfico. Veja porque é estranho. Geralmente a gente faz paralelo, para achar alguma medida, ou o eixo em pé ou o eixo deitado, quando a gente está mexendo com gráfico. A gente vai fazer paralelo à parte reta. Eu venho nesse valor e pego um valor paralelo à parte reta. Onde cortar é o meu ponto de escoamento. É a minha tensão limite de escoamento, mas também a minha deformação de escoamento. Escoamento significa justamente passar dos regimes de deformação reversível para deformação permanente, ou em termos mais técnicos, passar do regime aí de deformação elástica para o regime de deformação plástica, tá? Então perceba o seguinte, você tem um gráfico pronto, quer saber o escoamento. Geralmente vai ser um pouquinho acima do ponto P. Acima quanto? Uma aproximação muito usual, que é boa e que é garantida, é pegar esse valor de 0,002 e não dizer que ele é a deformação do escoamento. Se eu disser que ele é a deformação do escoamento, ó, eu pego o 0,02 e vou falar assim, ó, então tá aqui, ó, a tensão do escoamento vai sair reto, a tensão do escoamento é essa. E não é, porque escoamento significa escoou igual um líquido. Passou de deformação reversível ou elástica para deformação permanente ou plástica, tá? Eu brinco com meus alunos, eu falo assim, ó, cirurgia plástica é uma mudança permanente no seu corpo, então plástica permanente, o elástico é aquilo que volta, então deformação elástica é aquela reversível. Se em algum momento da explicação eu falei trocado, me perdoem, tá? A parte reta, reversível, parte curva, permanente, elástica, reversível, plástica, permanente. Então não é verdade, o escoamento não é aqui. Esse 0,02 não é para pegar a tensão equivalente a ele, porque se fosse para pegar a tensão equivalente a ele, você subiria reto, bateria no gráfico e viria aqui reto também. Aqui a tensão quando a deformação vale 0,02, ela não é a tensão do escoamento, tá? Tá bem no começo da deformação elástica ainda, por isso que você vem em paralelo à parte reta e onde bater aqui você tem a tensão do escoamento e a deformação do escoamento. A deformação do escoamento é aquela que marca a transição de regime, tá? Se quiser uma certeza mais absoluta, ponto P, mas nem sempre ele é tão fácil de obter, igual no meu desenho teórico aqui, tá? Então vale a pena você pegar esses zeros quando aqui tá mais confuso para obter, ou se você precisar de uma tolerância maior, como eu falei, nos dois casos você pega esse 0,02, faz paralelo e mede ali. Quando tem-se o patamar de escoamento, que é o quê? O metal está subindo a tensão, a hora que ele vai começar a deformar plasticamente ou permanentemente, ele tem uma queda,
aí ele fica constante durante o tempo, não é bem constante, oscila em torno de um valor, mas vamos fazer constante para deixar mais didático aqui, e aí, de fato, ele tem a deformação plástica. Esse formato está dado direto aqui, ó, o limite inferior e superior de escoamento. Ou, se não tiver isso, você pega esse ponto com essa referência, que é uma gambiarra, mas uma gambiarra técnica, tá? E eu tenho uma apostilinha escrita desse jeito bem simplificado que eu expliquei aqui, que é como eu explico para os meus alunos do técnico, tá? Aí eu faço aqueles dois desenhos separados para não ficar muito poluído, depois eu junto tudo, tá? Lembrando que entre o ponto P e o escoamento tem autores que chamam de região elastoplástica, porque é uma transição, tá? Eu prefiro chamar de regime elástico não linear, faz mais sentido, porque se eu falar que é o escoamento e vai me dar deformação plástica depois dele, então eu entendo que antes dele eu tenho mais deformação elástica do que plástica, tá? Isso é um entendimento meu, porque nenhum livro também é muito claro sobre essa região de transição. Até porque para projeto você vai pegar abaixo dela, geralmente. E depois que você passou dela, foi embora, deformou plasticamente, já era, tá? Então realmente não faz muito sentido ficar discutindo se eu pego o ponto P, se eu pego o escoamento, eu pego o que está mais fácil do ponto de vista prático aí, tá? E né, empiricamente a gente sabe que na parte reta, né, não só empiricamente, matematicamente, a gente sabe, mas descobriu isso, eu imagino, primeiramente, que de maneira empírica, por tentativa e erro, mas a gente consegue provar matematicamente que se a gente tem uma parte reta de um gráfico, ele é sim recuperável. A parte curva que eu não sei. E pode ser recuperável, né, ou plástico, ou elástico, perdão, pode ser permanente ou plástico, eu não sei, mas na reta eu tenho uma maneira de ter uma certeza que é plástico. Pelo menos matematicamente faz sentido. Você pode ter um desenho reto ali, pode acontecer isso. Coincidentemente, ele não voltar. Pode. Mas, no geral, a gente tem quase certeza, também pelo empirismo, mas também por uma questão matemática aí, que a gente, se formar uma reta perfeita, né? Que a gente tem um retorno aí, porque vai valer a lei de Hooke. Na parte reta, ou seja, abaixo do limite de proporcionalidade, vale a lei de Hooke. Vamos lá ver o que é a lei de Hooke. Imagina que eu vou fazer um corte pequeno neste gráfico. Já tracejei a parte curva e fiz ela bem feia, porque ela não me interessa aí. O que me interessa é a parte reta, tá? E eu vou ampliar esse pedaço. Então, peguei, selecionei só isso aqui e ampliei esse pedaço. Reparem que tem um ângulo θ aí, entre o gráfico e os eixos coordenados, na verdade, entre o eixo deitado, que é o eixo da deformação. É comum a gente chamar eixo deitado de eixo X e eixo em pé de eixo Y, tá? A partir de agora eu vou fazer isso. Então tem um ângulo θ entre o eixo X e o gráfico. Repara o seguinte, se eu pego uma dada tensão ou força aplicada, ela tem uma deformação ou tanto que esticou, alongamento correspondente, tá? Seja tensão ou deformação, ou seja, força e alongamento, existe uma correspondência aí que gerou esse ponto durante o seu ensaio de tração. Esse ponto não está aqui de graça, existe uma correspondência. Se eu pegar um outro lugar, uma outra tensão maior, eu vou ter uma deformação maior. Se for uma reta perfeita, é isso que é a condição de ser uma reta perfeita, né? Vai existir uma relação entre θ2 e ε2, θ não, perdão, sigma, tá? Vou escrever aqui para até eu não me perder. Ó, então essa letra grega sigma, que representa tensão, e essa aqui é a letra grega epsilon, que representa deformação. O θ é o ângulo mesmo geométrico medido aqui no gráfico, tá? Isso, para me garantir que isso é uma reta perfeita, esse θ precisa ser o mesmo nos dois casos. Isso implica em dizer que existe uma relação fixa entre a tensão e deformação para o primeiro ponto, e existe uma relação fixa tensão e deformação para o segundo ponto. Em outras palavras, trocando isso em miúdos, vamos fazer o contrário. Vamos dizer que é uma reta perfeita, tá? Sendo uma reta perfeita, a gente sabe o quê? Que a gente tem dois triângulos aqui. Esse, tá vendo que eu estou fazendo bolinha? Que aí eu já reproduzi ele ali, ó, bolinha. E esse outro aqui, ó, que o pequeno, infelizmente, está dentro dele. Então, eu vou ter que riscar por cima. Que ele está reproduzido lá também. Ó, que ele está reproduzido lá também. Se você lembrar aí de trigonometria, vai te ajudar bastante aqui. Se não lembrar, não tem problema. Se preocupa com o resultado final, tá? Olha só, existe uma relação na trigonometria que é a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Pela própria lógica dos eixos coordenados, esse ângulo aqui é reto. Esse ângulo aqui também é reto. Os triângulos estão um dentro do outro. A gente já pode dizer que eles são semelhantes, porque eles têm dois ângulos em comum, então o terceiro também vai ser. Você tem aí o θ, você tem aqui o ângulo reto, você tem aqui o θ e você tem aqui o ângulo reto. O que eu vou pegar é a tangente desse ângulo. Repare o seguinte, se esse valor foi de 0 até θ1, vamos supor 20, só para dar exemplo,
Esse pedaço aqui também vale 20, porque é um retângulo, o retângulo tem essa propriedade. Então, aqui está medido o θ1 do lado esquerdo, onde eu estou riscando aqui, mas do lado direito também tem altura θ1, geometricamente falando, tá? Porque o gráfico, um aluno uma vez perguntou isso para mim, mas se eu medir em centímetro, é diferente de eu pôr o valor da tensão e o ângulo é o mesmo. Sim, mas aquela medida em centímetro representa um tamanho. Supõe que você pôs uma proporção aí que vai manter esse mesmo ângulo no seu gráfico, tá? Supõe que você pôs aí eixo Y igual eixo X, mesmo que não dê para ver o gráfico, mas a conta pelo menos vai dar certo, tá? Eixo X e eixo Y na mesma escala, isso que eu quis dizer. E aqui também foi de 0 até ε1, então o valor dessa distância é ε1. Mesma lógica para o triângulo grande, tá? Isso aqui foi de 0 até σ2, esse pedaço aqui, como é um retângulo, pela própria lógica dos eixos cartesianos que formam retângulos e tal, também tem a altura σ2. E esse comprimento foi de 0 a ε2, então ele também vale ε2. Como é o mesmo ângulo dentro de um triângulo retângulo, ao calcular a tangente, repara que eu pus aqui a nomenclatura de ensino médio, TG. Semana que vem nós vamos falar de DMTA, vamos falar de uma tangente lá, mas ela vai chamar tan, como é feito em inglês, para não confundir com a TG, temperatura de transição vítrea, que o Leonardo deve ter comentado com vocês. E o João também, com certeza, falou dela em processamento, tá? Então, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente vai dar a tangente desse ângulo. Se for uma reta perfeita, nós estamos partindo do pressuposto que é uma condição para que seja reta perfeita, é a tangente ser a mesma. Então, θ2 sobre ε2 tem que dar a mesma coisa. Então, quer dizer, qualquer sigma junto com o seu ε que eu pegar em cima da parte reta, tem que dar a mesma tangente, senão não é reta. E a gente partiu do pressuposto que é, tá? Então, qualquer tensão dividida pela sua deformação vai dar a tangente do ângulo. Eu poderia pegar um terceiro aqui, para explicar isso que eu estou querendo dizer um pouco melhor. Um θ qualquer, que seria o θ3, nesse ponto, e um epsilon qualquer, eu tô falando θ, desculpa, gente, um sigma qualquer, que seria o σ3, e um epsilon qualquer, que seria o ε3, nesse ponto aqui do meio. Tem que dar a mesma tangente. Oi? Me desculpa, o Cláudio, caiu a internet do Cláudio, ele pediu para aceitar ele. Ah, tá, desculpa, sem problema nenhum, você fez muito bem em chamar, obrigado, viu? Me empolguei, ia demorar para ver, obrigado. Então, quer dizer, tem que ser aí a mesma tangente. O pessoal achou interessante dar um nome para essa tangente que vai do ângulo que vai ser obtida, ou simplesmente, gente, não quer pensar na tangente, eu quis demonstrar aí para quem, né, é mais dessa área de exatas e talvez fosse achar legal isso daí. O ponto é o seguinte, desculpe pelas vezes que eu falei θ, mas na parte reta, qualquer sigma ou qualquer tensão dividido pelo seu epsilon ou pela sua deformação correspondente, ou seja, sigma dividido por epsilon será sempre uma constante. O pessoal resolveu chamar essa constante não de tangente de θ, para simplificar chamaram de Ezão. E o Ezão é o módulo elástico do material, ou módulo de Young, ou módulo de, essa palavra é importante, módulo de rigidez elástica, tá? Se você não lembra de trigonometria, não se preocupe com nada disso de triângulo, de tangente, de reta. Eu quis mostrar aí, não vou aprofundar muito mais do que eu já aprofundei. Eu poderia aprofundar, não. Na verdade, eu falei rápido, eu poderia explicar isso um pouco melhor, mas eu teria que voltar em coisas de trigonometria que, infelizmente, eu acho legal pra caramba, mas a gente não tem tempo hábil para isso. A ideia é a seguinte, se você entendeu a explicação, ótimo. Se você não entendeu, resuma para. Na parte reta, existe uma lei da matemática que me diz que se eu pegar a tensão e a sua deformação correspondente. Dividir a tensão pela sua deformação correspondente vai dar sempre uma constante. Repara, ó, o retângulo que eu fiz. Isso só vale para a parte reta do gráfico. Para pontos obtidos na parte reta, eu divido a tensão pela correspondente deformação, dá sempre uma constante. A essa constante deu-se o nome de módulo Young, também chamado de módulo elástico, também chamado de módulo de rigidez elástica, tá? Então, é uma medida direta da rigidez do material, pelo menos para o formato que é testado nesse ensaio. Diferentes formatos podem mudar a rigidez, a gente pode discutir por que disso depois, tá? Né? Até diria num outro momento, você imaginar um bloco de vidro, ele é extremamente rígido. Uma fibra do mesmo vidro, ela é flexível, tá? Então, assim, não é só o módulo elástico que é propriedade do material, a geometria da peça importa também. Mas para a mesma geometria, a gente pode dizer que o módulo elástico, o módulo de Young, o módulo de, como o nome diz, né, de rigidez elástica, é uma medida direta aí da rigidez do material, tá? Rearranjando essa mesma equação, puxando para cá, Ezão vezes epsilon igual a sigma, essa de fato é a lei de Hooke, né? Eu não sei se vocês lembram, mas puxando também para o ensino médio, né?
existe uma lei que é o do sistema massa-mola, que diz que força elástica é igual Kx, sendo K a rigidez da mola, sendo X a deformação e força elástica é a força aplicada na mola. Ou seja, ela vai me dizer o seguinte, na verdade a força elástica é a resposta da mola, mas a gente pode entender, igual a gente estava falando no material, por equilíbrio estático, que é a força aplicada. Tá? Porque ela vai aplicar, vai responder com a mesma força. Então, a força aplicada na mola vai causar uma deformação. Aí, X, que vai depender do quê? O que relaciona a força aplicada com X? A rigidez da mola. Vejam que é a mesma coisa. Aqui a tensão, só que dividida pela área. A rigidez, só que está em outra unidade, comparado com esse K aqui, do que a gente aprende como lei de Hooke no ensino médio. E aqui a deformação está diretamente X, e aqui a gente tem a porcentagem de deformação, como a gente falou. Se apresentar isso aqui para um físico, o físico vai brigar com você, tá? Ele vai falar que o Hooke é essa aqui, porque é diretamente para molas ideais e tal. Só que a gente na materiais entende isso como lei de Hooke também. Entendendo que no início de toda e qualquer deformação, o material tem um comportamento semelhante a de uma mola, mas claro que para níveis de deformações bem menores, tá? Todo material, boa parte deles, depende de suas ligações químicas, depende também do nível de tensão. Mas se tiver a parte reta, no geral, essa lei vale e, no geral, a deformação é recuperável. Vou falar com vocês igual eu falo com os meus alunos do ensino médio, com todo respeito, tá, gente? Não estou dizendo que vocês têm o mesmo conhecimento do aluno de ensino médio, eu sei que vocês têm mais. Mas para quem é um pouco mais de fora da área, né, vocês falaram que essa parte técnica ela é interessante, vou fazer o resumo igual eu faço para eles, porque eu falei muita coisa, acho que eu falei muito rápido, tá? Primeira coisa, você tem um gráfico de tensão e deformação. Aí eu falo assim com eles: se vocês saírem da minha aula lembrando que na parte reta, no início, a deformação é elástica, chamada elástica e, portanto, traduzindo em miúdos, recuperável, e lembrarem que na parte curva a deformação é plástica e, portanto, permanente, já está ótimo, tá? Você pode usar como referência para obter isso o ponto P, que é onde acaba a parte reta e inicia a parte curva, mas nem sempre o ponto P é tão visual e tão fácil de ver. Você tem medidas mais específicas para pegar o ponto de escoamento, que geralmente está um pouquinho para cima aí do ponto P, tá? E aí a gente pode dizer que essa região aqui, vou fazer ela em verde, tá? É uma região aí de transição, que o que você tem, na verdade, de... caramba! O que você tem, na verdade, de recuperável e não recuperável são essas partes mais conhecidas. Parte reta, recuperável, deformação elástica, parte curva, deformação permanente, deformação plástica, e uma região de transição, tá? Entre a curva e a reta, vamos dizer assim, a gente tem uma transição, às vezes muito clara, tá? E às vezes nem tanto, que você precisa fazer aquela condição lá do 0,002 para pegar esse ponto aqui, tá bom? Se lembrar disso, tá ótimo. Outra coisa, eu gosto de fornecer para eles o seguinte resumo, tá? Se você quiser saber a rigidez do seu material, rigidez, o que você tem que pensar em termos de gráfico? O quanto a parte reta é em pé, tá? Então, vou pôr aqui, ó, o quanto a parte reta é em pé. Gente, não é que eu não preparei esse slide não, tá? Eu não ia falar ele, tem uma foto, resumo disso aqui no meu Instagram, acabou que eu ia pôr a foto, depois eu não ia, tá? Aí eu falei, já estamos aqui no meio da aula, vamos falar lá. Depois eu mando a foto para vocês junto com a apresentação. Então, se eu quiser saber a rigidez, eu me pergunto o quanto a parte reta de um gráfico é em pé. Olha só, então imagina que você tem dois gráficos aqui. Um que o começo dele está fazendo isso, e outro que o começo dele está fazendo isso. Qual é mais rígido? Um ou dois? Dá uma pensada aí. Qual parte reta está mais em pé? Nem fiz o resto do gráfico, só fiz a parte reta. O 1 está mais em pé, o 2 está deitando. Então a rigidez desse material é maior, pelo menos para aquela peça, tá? O que era a rigidez mesmo que a gente viu agora há pouco? Pelo menos o módulo de rigidez era pegar um ponto na parte reta, ver qual é a tensão, ver qual é a deformação correspondente, dividir a tensão pela deformação. Não entendi nada da matemática. Tudo bem, você já pode bater o olho no gráfico e dizer qual é mais rígido. A rigidez é o quanto a parte reta é em pé. O que justifica aquilo é aquela questão da tangente, de ser a tensão pela deformação. Mas dá para você pensar isso em matemática também. Imagina o seguinte, uma parte reta muito em pé quer dizer que foi necessário muita força, porque aqui é força sobre área é força, e aqui é o tanto que estica, né? Uma parte reta muito em pé foi necessário muita força para o material ceder. Uma parte reta não tão em pé não precisou de tanta força, a força não subiu tanto para o material ceder. Dá para você raciocinar isso dessa maneira, tá? Resistência,
que nem é muito usual, é o quão alto é o ponto mais alto. Depois eu escrevo isso aqui para vocês e mando esse slide aqui mais bonitinho, tá? A resistência é diretamente o ponto mais alto, tá? E aí tem a ductilidade, que a gente ainda não falou, vou falar a seguir, então nem vou pôr nesse resumo. Então, a resistência, o quão alto é o ponto mais alto, tá? Eu já vou pôr duas gráficos de polímero, igual eu faço em aula, tá? Porque a gente vai ver daqui a pouco polímero que tem mais ou menos essa cara e vamos entrar nisso um pouco melhor. Veja que o ponto mais alto deste 1 foi mais alto que o ponto mais alto deste 2. Tá vendo? Então, quão alto é o ponto mais alto é a resistência. Aqui e aqui, tá? Esse 2 nem é o ponto mais alto, né? Depois eu tenho que trocar esse gráfico aqui. Pronto. Agora não tem como apagar, então vai na rabisqueira mesmo, tá? Quão alto é o ponto mais alto? Isso é o que a gente chama de resistência. Mas muitas vezes esse não é o parâmetro para projeto, embora isso seja tecnicamente a resistência. Muitas vezes o parâmetro para projeto é onde eu passo da deformação plástica ou elástica, que pode ser uma zona de transição bem marcada, ou pode ser um pouquinho depois do ponto P, um pouquinho depois do fim da parte reta. Quanto depois? Você vai pegar aquele 0,002 e vai fazer isso daí, tá bom? Faltou falar de ductilidade e tenacidade. Ductilidade entraria naquele resumo. Resistência, o quanto a parte reta é em pé, tá? Perdão, rigidez, o quanto a parte reta é em pé. Resistência, quão alto é o ponto mais alto, e a ductilidade nós vamos ver agora. A ductilidade é definida como a capacidade do material de se deformar plasticamente até a fratura. Ela pode ser medida pela deformação de ruptura, diretamente, tá? Na verdade, falei como se fosse continuação. Uma coisa é assim, eu não esqueci de respirar. Ductilidade, capacidade do material de se deformar plasticamente até a fratura. Respira. A ductilidade pode ser medida pela deformação de ruptura ou elongação ou alongamento máximo. Como que é isso? Vamos ver dois exemplos. O material frágil é aquele que tem pouca ou nenhuma deformação plástica. Cuidado que frágil não necessariamente é fraco, tá? Fraco é baixa LRT. Fraco é o LRT é o ponto mais alto, a máxima tensão que chega durante um ensaio desse, né? Se o material for fraco, pouco resistente, ele vai ter um LRT baixo, tá? O LRT alto diz que o meu material é forte, forte ou fraco, resistente ou pouco resistente. Frágil é diferente, é quebrar sem deformação. O material pode ter uma resistência enorme e ser frágil. Já vou dar exemplo disso graficamente, aguenta um pouquinho aí, tá? Então, o dúctil é o contrário do frágil, bastante deformação plástica. Vamos ver exemplo aí, ó. Material frágil não teve a parte curva muito longa, ela não foi muito embora na horizontal. Já o dúctil, veja, ele vai bastante embora na horizontal. Então perceba o seguinte, o frágil, ó, ele teve pouca ou quase que nenhuma deformação plástica. Esse pedaço aqui é deformação plástica, ó, daqui aqui não sei. É aquela zona de transição, pode ser que seja deformação plástica, pode ser que não, mas só teve a parte reta e um golinho, tá? Então eu digo que ele é frágil. Já o dúctil, a gente vai ver daqui a pouco, não fala já, né? Que a gente pode ver daqui a pouco o porquê. O escoamento para os polímeros, ou seja, aquela tensão de transição que passa da deformação recuperável para deformação permanente, da deformação elástica para deformação plástica, é esse pico, que geralmente é bem definido, a gente vai ver daqui a pouco também para os termoplásticos amorfos, que o Leonardo deve ter falado a diferença de amorfo semicristalino com vocês, né? E o João deve ter usado isso em processamento também. Veja que aqui eu tenho uma região grande de deformação plástica, enquanto que ali, na verdade, aqui com certeza é deformação plástica, ou seja, não recuperável, deformação plástica. E ali eu nem sei se é ou não. Eu nem sei se é ou não, se ainda é zona de transição ali, né? A parte elastoplástica, a parte elástica não linear, tá vendo? Então, o que eu ponho nesse resumo para os meus alunos, depois eu vou arrumar bonitinho para mandar para vocês, seria o terceiro ponto aqui. Primeiro, rigidez, o quanto a parte reta é em pé. Se tiver parte reta, tá? Senão a gente vai ter que pensar nisso de outra maneira. Resistência, quão alto é o ponto mais alto. E ductilidade, o quanto a curva é longa na horizontal, tá? A ductilidade é medida diretamente pelo quanto a curva é longa na horizontal. E esse ponto final aqui, ó, assim como o X, se eu puxar para o eixo em pé, para o eixo Y, é a tensão de ruptura, aqui é a deformação de ruptura. Aqui assim, ó, é a deformação de ruptura. Tá vendo? Tendo esse primeiro deformação elástico ou não, vou por aqui, ó, deformação de ruptura 1 e deformação de ruptura 2. Tendo o primeiro deformação plástica, perdão, ou não, eu sei que nesse exemplo, a deformação de ruptura 2, ela não é só maior, ela é bem maior que a deformação de ruptura 1. Você teve uma região boa aí, ó, de deformação plástica. Então aqui, ó,
pode ser medida diretamente a ductilidade pela deformação de ruptura ou elongação máxima. Eu vejo aqui, vejo quanto deformou onde quebrou. Deformou mais, é mais dúctil, tá? Desde que seja deformação plástica, mas geralmente a gente vai estar discutindo ductilidade, que é a deformação na ruptura, para materiais dúcteis. O frágil simplesmente quebrou antes, é frágil, tá? Então você vai ter essa parte curva. Se ela foi mais longa na horizontal, mais dútil é o material, tá? Definição técnica aí de tenacidade. Tenacidade é a capacidade do material de absorver energia até a fratura, tá? Então, quer dizer, você não tem que só aceitar aquela força, você não tem só que deformar através de uma força. A tenacidade é o quanto esse material aceita dessa força e converte ela em deformação. Ou seja, ele está absorvendo energia geralmente com bastante força sendo colocada e sendo convertida também em bastante deformação. Isso nos leva a que a definição de tenacidade é numericamente igual à área sobre o gráfico de tensão e deformação. Então dá uma olhada, eu fecho o gráfico aqui, onde foi a minha ruptura, eu fecho o gráfico aqui, e aí eu vou obter a área dessa região aqui. Vou obter a área dessa região aqui. E vou chamar essa área aqui, que eu estou tentando fazer um monte de bolinha dentro dela, de área 1. Tá? Da mesma forma também, né? Da mesma forma também, mudar a cor aqui para ficar um pouco mais elegante, combinar com aí, mas ele vai mudar tudo. Ah, tudo bem. Não, mas eu não quero mudar tudo, não. Deixa em vermelho mesmo, então. Aí, pessoal, vou chamar esse pedaço aqui de área 1. Chamar esse pedaço aqui de área 1. Da mesma maneira, né, a área numérica disso aí, eu vou fechar aqui também, ó. Vou fechar aqui também e vou tentar obter essa outra área aqui, ó. Que eu vou chamar aí de área 2, tá? Vou chamar aí de área 2. Se você não tiver por software uma maneira de fazer isso aqui por integral, né, ou por aproximação, às vezes porque a curva é muito estranha, tem um jeito de você fazer isso na mão. Ali é a área de um triângulo, dá para calcular, né? É você pegar uma folha de papel, pesar ela, imprimir esse gráfico nessa folha de papel, pesar ela com o gráfico já impresso, seria mais preciso, recortar da folha somente isso daqui e pesar só esse pedaço aqui. Supondo que o papel é homogêneo, se a área do papel é X e é proporcional a um peso dado lá, o peso menor só dessa área recortada vai te dar o valor dessa área. É um método rudimentar, mas que eu acho bem interessante. Você pesar a folha inteira, depois pesar só o pedaço aqui que você quer calcular recortado, e você tem o valor dessa área. Eu fiz aí um exemplo para ficar claramente, para ficar claro para vocês que a área 2 é maior que a área 1. Então vamos dizer aqui que esse aqui seja o meu material 1 e esse aqui seja o meu material 2, tá? Material 1 e material 2. Logo, se essa área é maior, logo o material 2 é mais tenaz que o 1, tá? É mais tenaz, tem maior tenacidade. Foi necessário que ele absorvesse mais energia para fraturar, né? O material 1 quebra absorvendo menos energia. Como é que você quantifica essa energia? Essa energia, que é um conceito físico mais abstrato, você não pode conhecer só pela tensão ou só pela deformação, mas pelos dois. Como se fosse o produto dos dois, que aí vai ser a área embaixo do gráfico, tá? Essa área é bem maior, gastou-se mais tensão, se converteu em mais deformação até que quebrou. Então gastou-se mais energia para quebrar esse. Esse gastou-se um bom tanto de tensão, até mais tensão, mas a tensão converteu-se pouco em deformação. Então o material não absorveu muita energia para fraturar. Então esse absorver energia é aproveitar um tanto bom de tensão que é dado para converter ele num tanto bom de deformação também. Por isso que é a área que nos dá aí essa informação, tá? Logo, o material 2 é mais tenaz que o material 1. Para os meus alunos eu escrevo para deixar claro no quadro, aqui eu não vou escrever para não ficar feio, não, né? O material 2 absorveu mais energia, que essa é a ideia, é você ver quanto de tensão foi aplicado e quanto dessa tensão se converteu em deformação. Precisa das duas coisas ao mesmo tempo para ser um material bem tenaz. E como que você mede as duas coisas ao mesmo tempo? Tanto de tensão que foi aplicado e junto com ele a deformação que essa tensão conseguiu fazer pela área, tá? A tensão aplicada versus a deformação que ela conseguiu fazer vai te dar a área que vai te dar o valor de energia, tá? No caso aqui o material 2 é mais tenaz. Tenho uma dúvida com você aqui. Pode. Ele precisa absorver por exemplo, aqui, mais energia para fraturar. Uma dúvida aqui. Então, eu entendo o seguinte: quando mais maior alongamento, por exemplo, tem a fita, mais tenacidade ela vai suportar ali, não é isso? Sim. Geralmente, por exemplo, sim. Um produto mais rígido, que alonga menos, a carga de pintura pode ser até maior, mas ele não vai alongar, né? Então, a tenacidade é um pouco menor, né? Que é o primeiro, o material 1. Né? Exato. E o material 2 está menos rígido, vamos falar assim, que suporta mais alongamento, né? Perfeito. Dá para a gente dar exemplos teóricos, tá?
a gente consegue dar exemplos teóricos. Eu não diria que isso aqui se verifica na prática, não, porque geralmente a tenacidade vai estar mais atrelada com a deformação. Mas imagina o seguinte, que eu tenho uma borracha, que ela faz isso aqui. Ela é bem pouco rígida, porque a parte que seria reta aqui está bem pouco em pé. Ela é bem pouco resistente, porque ela não subiu muita tensão. E ela tem mais ou menos essa cara aqui. E eu tenho um material cerâmico. Mas um material cerâmico que é bem resistente à tensão. Ele não deforma quase nada, mas ele quebra numa tensão alta. Pode acontecer de você fechar aqui e fechar ali e dar o mesmo valor de área. Tá vendo? Para borracha e para cerâmica. Claro que eu acho que isso é mais teórico. Geralmente está, como você falou, mais atrelado à deformação. Mas o que eu quero passar ali é que a tenacidade é como se você medisse os dois ao mesmo tempo. A tensão que foi necessária para a máxima deformação e a deformação máxima que de fato conseguiu atingir. O único jeito de cruzar essas duas informações numericamente seria fazer a área sobre o gráfico. No geral, é assim: o mais rígido vai ter uma área menor, que vai quebrar aqui, o mais flexível vai ter uma área maior, porque vai embora para lá, tá? Mas pode acontecer de um contra-exemplo absurdo assim, que eu acho que é só teórico, tá? Eu acho que essa borracha vai tão mais longe que mesmo ela não indo muito no alto, a área dela acaba sendo maiorzinha que a da cerâmica ali. Mas só para a gente imaginar um contra-exemplo teórico, uma cerâmica que deforma um tantinho mais usual que as cerâmicas geralmente deformam, e uma borracha que aguenta um pouquinho mais de tensão que as borrachas geralmente deformam, e por azar dá a mesma área. Mas isso não vai acontecer na prática. A cerâmica quebra antes, a cerâmica quebra com deformações bem menores do que a gente consegue desenhar aqui na mesma escala. E a borracha também vai bem mais longe. Então, a borracha vai acabar tendo uma área menor. O que vai acontecer na prática, né? Se a gente fosse fazer na realidade essa comparação entre a borracha e a cerâmica está basicamente grudadinha aqui, ó. Então vai dar uma área ínfima e a borracha, por mais que não levante, ela vai embora para bem longe, né? Mas supondo aí o contra-exemplo teórico, só para você ver que realmente a tenacidade é a energia absorvida. E a energia absorvida é cruzar os dois, é cruzar as duas informações. Tensão aplicada e deformação que foi causada por essa deformação aplicada. Não sei se eu respondi, é isso aí? Tá claro, perfeito, obrigado. É como eu disse, teórico, né? Teórico, na prática você não vai obter. Mas, em teoria, poderia ter um que tivesse muita tensão e o outro que tivesse muita deformação e, numericamente, desse a mesma área e você pode dizer que absorveu a mesma energia. Mas, na prática, dificilmente isso vai acontecer, porque a borracha vai muito mais longe e a cerâmica, mesmo que vá alto, não deforma quase nada, né? Seria essa a ideia em termos de prática, tá? Aí eu acho que eu acabei de fazer a exposição da teoria que eu queria, introdutória, tá? Você vai falar, nossa, mas foi introdutória. Calma aí, gente. Não foi introdutória sim, porque a gente só mostrou o que a gente consegue obter. Olha aí. Esse desenho aqui, esse é um de polímero, que agora não, aquele ainda é de metais, mas eu quero puxar para polímeros. Esse aqui eu fiz de metais porque é o geral. É como vocês vão achar no livro, então é bom vocês irem se familiarizando com a terminologia técnica aí dessa parte de materiais, né? Já que essa tem a ver com a proposta do curso. A gente viu como chama o valor de tensão mais alto do ensaio. A gente viu como chama o valor de tensão onde a peça quebrou. A gente viu como chama o par tensão deformação onde acaba a parte reta, nos gráficos que tem parte reta. E a gente viu o valor de tensão e também o de deformação, e até uma gambiarra para encontrar, quando o material passa do regime elástico, que é como a gente chama a deformação recuperável, para o regime plástico, que é como a gente chama a deformação permanente. Além disso, a gente viu que a rigidez está relacionada com quanto essa parte reta é em pé ou inclinada, falando mais tecnicamente. O valor de rigidez pode ser obtido diretamente pegando aqui um ponto qualquer e dividindo sua tensão pela deformação correspondente, tá? Foi basicamente isso aí que a gente viu. Esses 4 pontos principais na parte de deformação plástica, que a gente foi explicando, e na parte de deformação elástica, essa relação aí, que se eu dividir a tensão pela deformação num dado ponto da parte reta, a gente acha o módulo de rigidez do material. Aí tem tenacidade de utilidade. Eu vou mandar rabiscado assim para vocês mesmo, tá? Porque a minha ideia foi fazer isso na hora mesmo, que eu acho que se você olhar aqui, você já vai lembrar o que é, até pelo que está escrito, né? Aqui, pelo que está escrito, você consegue aí saber. Pessoal, isso eu já mostrei. O desenho que eu faço no quadro é inspirado nesse aqui, só que aqui tem
Não dá para dizer que ele tem o corpo de prova inteiro também, porque é só o meio do cilindrinho, vai ter uma parte mais grossa aqui em cima para encaixar na garra e uma parte mais grossa aqui embaixo para encaixar na garra. Eu acho que eu não pus no slide as fotos dos corpos de prova, eu tenho esse slide, eu vou arrumar ele, mostro ele na semana que vem, tá? Mesmo que a gente já tenha terminado esse assunto aí, né? E olha só, na parte A aqui, né, você tem... eu fiz ali um ponto zero aqui ainda, que eu falei que seria igual a esse A. Antes do ponto mais alto, temos apenas o esticar, o alongamento, né? Aqui no ponto B. No ponto C, que é o ponto mais alto do gráfico dos metais, é onde começa o empescoçamento. A gente até pode discutir por que é no ponto mais alto que começa esse empescoçamento, mas acho que essa discussão é uma boa para outro horário. Vamos tentar focar mais nos polímeros aqui. E o final, a ruptura, tá? Aquela sequência aí que a gente viu, achei legal deixar essa imagem para o final. Olhem que interessante, né? Quando eu ensino para os meninos do ensino médio, eu levo esse slide, falo, ó, no metal, você tem que deslocar íons, entre aspas, né? Que todos têm tendência a perder elétrons, então é como se fossem só íons positivos, mas não é bem assim, tá? Íon é aquele átomo que saiu do estado fundamental dele, ganhou, perdeu elétrons, os metais eles perdem, assim que forma a ligação metálica. Eu explico isso, tem na minha apostilinha que eu dou para o ensino médio, posso mandar para alguns de vocês, se alguém quiser dar uma olhada nessa parte mais básica aí da química dos materiais. Mas o ponto é o seguinte, nos metais você tem as suas cargas previamente equilibradas pelos elétrons, pelo mar de elétrons, pelo gás de Fermi ali dos elétrons, o pessoal chama, que está sendo compartilhado entre todos os átomos de um metal. E ainda são bastante deformados, a comparação que eu fazia aqui era com as cerâmicas. O polímero, você tem só um rearranjo de molécula, não tem quebra de ligação primária. Então, no geral, ele é o mais deformável, comparado com os metais. Tá? O metal vai deformar menos, você tem que quebrar e refazer ligação primária, né? Enquanto nos polímeros você só vai ter no início um rearranjo molecular. Então, pelo menos nesse início, supõe-se que para a maioria dos casos o polímero vai ser mais deformável. Mas não foi para isso que eu trouxe esse slide, não. Eu queria pôr uma reflexão, né? Eu estava com medo da aula ficar muito curta, mas eu falo um monte, então daqui a pouco a gente já vai encerrar e continuamos em site de tração na quarta-feira, tá? Mas o que eu queria propor, que eu trouxe as imagens, é isso aqui. Eu não sei se vocês repararam, eu ainda não mostrei muitos gráficos de polímero, mas eu vou mostrar. O gráfico de polímero ele tem uma cara assim. Enquanto o gráfico de metal, como a gente viu vários ali, ele, por sua vez, tem uma cara assim, ó. Mais ou menos, né? Eu não separei bem aqui o ponto P e tal, mas só para a gente ter uma noção. Me fala uma coisa, você reparou que no polímero a barriguinha é para baixo? E você reparou que nos metais a barriguinha é para cima? Essa discussão eu acho que é interessante para a gente dar esse pulo, por isso que eu quis falar dos metais também, tá? Tem a ver com esse desenho, de B para C, a barriguinha ser para baixo aqui, tá? A barriguinha ser para cima aqui é um outro motivo, diferença entre tensão real e tensão de engenharia. Aqui, mesmo que a gente tenha de engenharia, a gente vai ver essa barriguinha para baixo por um motivo molecular aqui, que eu vou deixar para depois. Vamos seguir aí no feijão com arroz, porque eu acho que eu já cansei vocês, e a gente discute isso depois. Isso aqui é só um desenho que eu achei de um artigo que mostra uma grande diferença entre, não vou nem discutir o artigo, mas entre um material dútil, frágil e um dútil. Veja aqui, ó, como vai longe a deformação na ruptura desse que é dútil e a cara que o corpo de prova ficou depois de quebrado. Dá uma olhada nesse aqui como não vai longe para ocorrer a ruptura. Lembra? Dutilidade, você olha no gráfico e vê o quanto a parte curva é longa na horizontal. Essa aqui é curta na horizontal, ela caiu aqui. Essa é longa na horizontal. Olha o que é ductilidade aqui. Olha o que é fragilidade aqui. Pouca ou nenhuma deformação plástica. Igual o desenho que eu fiz à mão, só que isso é um gráfico de um artigo que está referenciado aí, inclusive, e tal, né? Aqui, bastante deformação plástica, tá? Aqui ele falou sobre uma outra coisa aqui, né? Sobre a deformação do escoamento, mas isso eu não estou muito preocupado com isso aí, não, com esse X que ele fez. Só em mostrar até onde foi na horizontal gráfica e a diferença entre um corpo de prova e outro. É por isso que está aí esse slide, tá? Eu preparei uma aula de ensaio de impacto, mas eu não vou falar dela hoje, porque já são o quê? 10 para as 9. O João e o Leonardo não me instruíram a falar de impacto com vocês, tá? Não me instruíram. Mas o Canevarolo, que é o livro nosso referência, né? Quando ele vai falar de alguns gráficos de tensão e deformação para polímero, ele vai falar em impacto também. Então, na quarta-feira, a gente revisa brevemente, vou fazer em um slide só, rabiscado mesmo, só para a gente relembrar essa ideia de tensão e deformação, rapidinho, tá? Vou dar essa aula de impacto e vou discutir um pouco melhor com vocês esses gráficos aqui
do livro do Canevarolo, que eu acho que eles vão gerar uma discussão legal. Ah, tem um do meu próprio mestrado que está aqui, mas para conseguir discutir ele eu preciso falar de impacto também. Mas algumas coisas a gente já consegue ver nesse gráfico prático aqui. Veja só, no Canevarolo ele identifica para os polímeros o ponto de ruptura, que é igual a gente já viu para os metais. Repetindo, eu falei de metais também, porque não vou mentir não, também porque eu já tinha essa aula pronta, é a aula que eu mais dei no Cefet, mas porque é o mais geral, é como os livros começam e depois fica mais fácil a gente puxar para polímeros, porque é o mesmo raciocínio. E nos metais tem algumas informações mais interessantes, como outra maneira de obter o escoamento, como um módulo elástico, não o polímero não tenha, mas né, fica a reta ali é mais bem definida e tal. Então eu trouxe ali de metais que eu estou acostumado. Ponto de ruptura é o mesmo, é onde quebrou, onde acaba o gráfico. Aqui cairia a tensão abruptamente. Por que mesmo, gente? Tem a garra, tá puxando, tem uma resistência, então tá fazendo uma força. Quando quebra, não tem mais resistência, o travessão se move livremente, a força zera. Só que a gente não vai pôr um risco caindo para zero aqui em pé, porque ele vai atrapalhar a leitura. A gente pega o último ponto antes de cair para zero. Então, ponto de ruptura é o mesmo. O ponto de escoamento dos polímeros, olha que vantagem, não precisa fazer aquela gambiarra do 0,002 que a gente viu lá para curvas que não tem patamar de escoamento. O patamar de escoamento é isso aqui, ele dá um pico, depois ele cai para um valor constante, depois ele continua fazendo isso. Isso nos metais, tá? Só que, na verdade, esse patamar, ele vai flutuar em torno de um valor constante. Ele não é simplesmente reto ali. O patamar dá um limite de escoamento inferior e o pico, o limite de escoamento superior. Geralmente utiliza-se a média entre esses dois valores. Quando não tem, aqui eu quase não fiz parte reta, mas enfim, vocês devem lembrar que a gente falou da gambiarra do 0,002, paralela à parte reta, onde cortou o escoamento. O polímero, assim como o metal com patamar de escoamento, ele tem a vantagem de ser nesse pico aqui. Outra discussão interessante para a gente ter na quarta-feira é por que o ponto de escoamento do polímero vai fazer um máximo. Assim como a parte de deformação plástica dele vai ter um mínimo também. Tá? Essas coisas aí eu vou deixar aí como exercício mental e a gente discute melhor ela na quarta-feira, tá? Então, olha só, quando o polímero começa a deformação plástica, dá um pico de tensão. Por quê? A resposta está naquela imagem, de certa forma. E conforme ele continua a deformação plástica, antes de quebrar, ele dá um pico para baixo. Ele abaixa no mínimo a tensão. Por que durante a deformação plástica ele vai num valor mínimo? E por que no início da deformação plástica ele vai num valor máximo? Às vezes maior até que a ruptura. No caso desse exemplo, a ruptura está maior. Vamos discutir isso quarta-feira, tá? Diferenças também entre regime de tração e de compressão polímero, a gente discute também brevemente na quarta-feira. Ah, desculpa, era isso aqui, tração e compressão. Frágil ductil eu já falei, e falei com gráficos de polímero, fiz exatamente esse desenho, só para vocês verem que está no desenho do Canevarolo, então isso aqui a gente não precisa nem discutir na aula que vem, na quarta-feira. Isso a gente vai discutir na quarta-feira, aqui já foi discutido. Por que é mais resistente à compressão do que à tração? Desculpa, os gráficos são muito parecidos, eu falei desse mostrando o outro, tá? A gente vai discutir também na quarta-feira. Essa questão aí de ter um ponto de escoamento bem definido aqui, ó, tá vendo? É um morrinho, porque no polímero é um morrinho. Ó, você tem um ponto de escoamento... Que cor que tá no meu cursor? Você tem um ponto de escoamento bem definido aqui, nos outros não. Quarta-feira a gente discute aí esse motivo também, tá? E a influência da temperatura, que eu acho que ela é mais lógica, né? De maneira geral, o polímero aqui vai estar se comportando mais próximo de um mel e aqui se comportando mais próximo de um elástico de dinheiro. Mas a gente vai ver, vamos explicar aí ponto a ponto, só resumindo. E a velocidade do ensaio também, tá, gente? Então, além dos parâmetros poliméricos que eu vou explicar um a um, eu pus tudo num slide, mas eu pretendo fazer um desenho para explicar esse, fazer um desenho para explicar esse, um desenho para explicar cada um desses. Então eu acho que eu vou, apesar da gente ter começado um pouquinho mais tarde, né, já são quase 9 horas, eu vou deixar isso para quarta-feira. Quarta-feira eu vou abrir a sala às 17 em ponto, tá? 17 não, né? 19 em ponto. E aí a gente discute os fatores que influenciam no comportamento mecânico, eu até abreviei aqui, esqueci de escrever inteiro, e a gente discute também alguns desses fatores como eles são apresentados no livro do Canevarolo, que vai precisar de impacto, tá? Mas, de maneira geral, a ideia é essa. A gente tem um material que é colocado numa máquina para ser esticado conforme se estica a média força. E o mais importante é que relacionam-se à força que foi necessária para esticar o material um tanto, né? Com isso você tem as fases dos ensaios, etc. e tal, mas o importante é o que se obtém. O que se obtém que é ponto mais alto, que a gente chama de LRT,
ponto onde quebra, que a gente chama de tensão de ruptura, o ponto onde troca do regime elástico para o regime plástico, tensão de escoamento, né? Pode ser o ponto P também, mas o ponto P, na verdade, é onde acaba a parte reta, né? E o módulo elástico que a gente viu ali, que só vale para a parte reta do gráfico, que dividindo uma tensão pela sua correspondente deformação, a gente tem o que a gente chama de módulo elástico. Então tá aqui no resumo, ó. Cadê o resumo? O resumo está antes aqui. De utilidade, o quanto a parte curva é longa na horizontal. Além disso, a gente falou rigidez, quanto a parte reta é em pé, resistência, o quão alto é o ponto mais alto, tá? Importante ter uma noção do escoamento também, que é essa transição. Que eu falei para meus alunos, né, do ensino médio. Se você souber que a parte curva é deformação permanente, que a gente chama mais tecnicamente de plástica, e souber que a parte reta é deformação recuperável, que a gente chama tecnicamente de elástico, já está ótimo. Se você souber ainda que tem uma transição entre as duas, melhor ainda. Além de saber que a parte curva é deformação plástica, a parte reta é deformação elástica, saber que a rigidez é o quanto a parte reta do gráfico é em pé, quanto mais em pé, mais rígido. Resistência, o quão alto é o ponto mais alto. E ductilidade, o quanto a parte curva do gráfico é longa na horizontal, tá? Acho que eu não vou mandar essa apresentação para vocês hoje, não. A gente usa ela quarta-feira, já vou até arrumar o que eu falei que ia arrumar aqui, já vou deixar pronto para mandar. Mando tudo no final de semana, tá bom, gente? Obrigado aí, boa noite. Claro, se vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que eu vou só parar a gravação, até pela questão dos direitos de imagem e tal, né? E de vocês, é claro. E aí a gente faz uma discussão aqui se vocês quiserem, viu? Estou à disposição. Professor, obrigado aí, foi muito boa a sua aula, tá? Bem